Recentemente eu participei de um congresso onde passaram ali 16 ministros pregando a palavra de Deus. E uma ministração me chamou muito a atenção, porque veio um homem de Deus de uma outra nação, e nessa ministração ele trouxe uma revelação tremenda a respeito do sermão de Jesus, o Sermão do Monte. Só que em meio à fala dele, em meio àquela revelação, muitas pessoas começaram a bocejar e a olhar uns para os outros como se aquela pregação estivesse monótona. O pregador, ele tinha uma retórica muito calma, muito tranquila, falava pausadamente. E muitas pessoas começaram a bocejar. Eu, particularmente, achei a ministração magnífica. E outra experiência que eu tive recentemente, eu participei de uma comunhão, de uma reunião, na casa de uma família, onde todos os integrantes daquela família fazem parte de grupos de louvores. Então tinha ali o irmão que tocava violão, a irmã que cantava e que também toca outros instrumentos. E em meio a todo aquele ambiente maravilhoso que eu particularmente gosto muito, eu notei que uma das irmãs estava tentando corrigir com seus ouvidos a maneira com que o seu irmão estava tocando um determinado instrumento. Ela dizia, olha, não, está muito alto, não, agora está muito baixo. Sabe essas pessoas do grupo de louvor que eu particularmente não entendo muito? Que eles começam a avaliar a qualidade do som através de seus ouvidos e eles dizem que o tom está muito alto ou o tom está muito baixo. E aqui Deus tocou em meu coração em relação a esses dois exemplos que eu te dei. Lembra? O pastor pregando no início e as pessoas bocejando, achando aquela ministração monótona. E agora essa família com essa irmã tentando avaliar o som com seus ouvidos. Deus, ele colocou em sua palavra um som específico e muitas pessoas não vão conseguir ouvir esse som. Deus espera que você tenha os seus ouvidos treinados para entender e para ouvir a palavra de Deus. Ficou confuso? Acompanhe esse vídeo porque Deus certamente falará ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Assim como um bom músico precisa ter os seus ouvidos treinados para que aquela canção saia no ritmo e na harmonia correta, o servo do Senhor precisa ter os seus ouvidos treinados para ouvir a voz de Deus. Tudo aquilo que é simples, tudo aquilo que é essencial na palavra de Deus está claro e patente para qualquer ouvido entender e compreender aquilo que está sendo dito. Mas existem alguns sons que estão relatados na palavra de Deus, alguns sons que nós também poderíamos chamar de revelações, que somente aqueles que estão com seus ouvidos treinados serão capazes de ouvir. Agora, nós vamos encontrar em vários trechos na palavra de Deus, nas falas de Jesus e também no livro do Apocalipse, a expressão quem tem ouvidos, ouça. E quem é que tem ouvidos para ouvir? Ali a expressão em Apocalipse e também nas falas de Jesus, quem tem ouvidos, ouça, também poderia ser dita, quem tem entendimento, trabalhe o seu entendimento para compreender o que o Espírito diz às igrejas. E o nosso Deus espera que você que está me assistindo agora, treine, prepare os seus ouvidos para compreender as revelações que Deus deixou em sua palavra e Ele está revelando neste tempo profético que nós estamos vivendo. Você precisa preparar os seus ouvidos para que você não faça parte daquele grupo de pessoas que vão dormir no tempo profético. No final dos tempos, muitas pessoas estarão dormindo espiritualmente e estarão com seus ouvidos fechados para compreender as revelações que Deus deixou em sua palavra. Vai lá comigo em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, vamos ler dos versículos 10 ao 12, que diz assim: Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Olha que importante isso. Deus está falando para Ezequiel, filho do homem, mete no teu coração, coloca no teu coração.
A palavra de Deus está sendo pregada e nós precisamos meter ela no coração. O que isso significa? Significa que você, mesmo achando aquela mensagem chata, para treinar os seus ouvidos você precisa meter aquela palavra em seu coração. Ou seja, insista até você entender a revelação de Deus. Por quê? Porque é dessa maneira que você estará treinando os seus ouvidos para compreender essas revelações. Versículo 11 diz: Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam ou quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Então, aqui Deus está dando uma revelação específica para Ezequiel, e dentro dessa revelação ele está dizendo: olha, mete esta palavra em seu coração. Por quê? Porque você precisa ouvir aquilo que eu quero te revelar. Agora, é muito curioso isso, porque Romanos capítulo 10, no versículo 17, vai dizer assim, que a fé, ela vem. E quando que essa fé vem? Ao ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra de Cristo, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais Deus vai agregando a sua fé e treinando os seus ouvidos para compreender as revelações do Senhor. Muitas pessoas, quando acham a mensagem muito complexa, começam a bocejar e algumas até saem daquele ambiente, daquela ministração. Por quê? Porque não estão com seus ouvidos treinados para compreender as revelações de Deus. É óbvio que nem toda palavra complexa é mensagem, é palavra, é revelação. Mas o que nós precisamos entender é que nós só vamos entender as revelações do Senhor, nós só vamos conseguir discernir se é palavra do Senhor se os nossos ouvidos estiverem treinados. E nós vamos encontrar em vários trechos da palavra de Deus, homens de Deus pedindo para o próprio Deus: Senhor, aumenta-nos a fé. Como, por exemplo, os apóstolos receberam a palavra de Jesus que eles deveriam perdoar 70 vezes 7. E eles falam para Jesus: olha, aumenta-nos a fé, porque perdoar 70 vezes 7, um mesmo pecado, o irmão pecou contra mim, eu vou ter que perdoar 70 vezes 7, aumenta-nos a fé. Ou seja, quanto mais as pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais os ouvidos delas vão ficar preparados, por exemplo, para perdoar uma outra pessoa. Nós vamos encontrar também Daniel se interessando pela revelação que ele recebe do anjo. O texto diz que ele se interessa pela revelação. Ou seja, tenta imaginar isso, aquele cenário com todos aqueles animais, com todos aqueles símbolos. Muitas pessoas não gostam de tentar compreender a revelação de Daniel. Lembra dos animais? Daniel recebe a revelação do quarto animal e o texto diz que ele se interessa em saber qual era aquele quarto animal. Daniel estava preparando os ouvidos dele, ele estava treinando o ouvido dele para compreender as revelações de Deus. Você precisa estar com seus ouvidos treinados para aquilo que Deus quer te revelar neste tempo profético que nós estamos vivendo. E uma coisa assustadora que este tempo profético também nos revela é que muitas pessoas vão ignorar um vídeo como esse, por exemplo. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler apenas os versículos 3 e 4, que diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Muitas pessoas não ficam até o final de um vídeo como esse, por exemplo. Por quê? Porque estão sentindo coceira em seus ouvidos, porque elas querem ouvir uma mensagem mais tranquila, uma mensagem mais suave, e não se esforçam para se aprofundar nas revelações da palavra de Deus. Assim como eu dei os dois exemplos no início do vídeo, Deus espera que você treine, que você prepare os seus ouvidos. Como que eu treino? Como que eu preparo os meus ouvidos? Se expondo e se esforçando em compreender as verdades da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você se esforça, quanto mais você se esmera, os seus ouvidos estará treinado para compreender essas revelações. Prepare os seus ouvidos, porque grandes coisas o Senhor tem nos revelado que já estão escritas em sua palavra. Bom,
Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. E mais uma vez eu te aguardo no próximo vídeo.